estamos hoje conversando com a doutora Thaís Bento Lima da Silva sobre saúde mental na velhice. Então, doutora Thaís, na verdade, nós estamos num período muito difícil, né, de pandemia. Quando você falou de adversidades, a pandemia acaba entrando também nesse processo. Então, essas dicas preciosas de atividades que a gente pode fazer em casa, né, serve para todo mundo. Isso mesmo. Essa questão da estimulação cognitiva, na verdade, a gente fala que é uma intervenção que tem que ser realizada como uma estratégia de promoção de saúde para todas as fases da vida. Hoje, a Associação Internacional de Doença de Alzheimer, a ADI, ela destaca que a estimulação cognitiva tem que começar nas fases iniciais da vida do indivíduo e são formas, inclusive compensatórias, de controlar não apenas mudanças no desempenho cognitivo, mas também de diminuir frequência de esquecimentos, diminuir sintomas de ansiedade, porque uma vez que o indivíduo tem um autocontrole do seu processo de aprendizagem, que o indivíduo está mais concentrado e focado, ele começa a ter um melhor gerenciamento do seu cotidiano. Ele põe poucas metas por dia para realizar, realiza uma tarefa de cada vez. Então, é possível melhorar aspectos socioemocionais relacionados ao processo de estimulação cognitiva. Uhum. Agora, Thaís, você tinha mencionado uma coisa que eu achei muito importante, muito bacana, que é a questão, primeiro, claro que ao envelhecer, o cérebro continua com a capacidade de aprender algo novo, só que de uma maneira um pouquinho mais lenta, né? Por outro lado, a pessoa que vai ensinar, que vai ajudar uma pessoa idosa a aprender algo novo, por exemplo, mexer numa rede social, aprender a lidar com o celular, uma TV nova que chegou em casa, cheio de botões, que aparece na tela 1000 opções, né? É preciso também a tal da paciência, não é assim? Isso mesmo, é muito importante a gente entender que cada geração foi marcada por ganhos e por perdas. E, além disso, cada geração tem uma característica histórica, cultural da vivência do seu período. Um idoso, por exemplo, de 60 anos hoje, ele não é o mesmo idoso que viveu na década de 90. São coortes diferentes que passaram por momentos diferentes. E, nesse sentido, a gente vê hoje a tecnologia como sendo um grande desafio para a geração dos indivíduos 60 a mais. Então, é muito importante que os familiares, amigos, encorajam a pessoa idosa a se sentir capaz de realizar o processo da nova aprendizagem, ao invés de somar para um processo de desestímulo ao indivíduo. Hoje, por exemplo, a gente tem presente em várias universidades que oferecem cursos relacionados ao envelhecimento, a possibilidade de cartilhas e manuais de orientação para a inclusão digital de pessoas idosas. Ah, que Na dica USP é bacana. muito interessante. Na USP 60 mais, por exemplo, nós temos um material desenvolvido por duas docentes que estudam a área de inclusão digital, professora Meire Cacchione e professora Samila Battistoni, apenas com dicas de como realizar a aprendizagem do uso de redes sociais, de tecnologias digitais e dispositivos. E a PUC do Rio Grande do Sul também tem um material bastante interessante para desmistificar esse processo de aprendizagem. Claro que se a gente está falando do indivíduo que pode não ter a possibilidade de acessar este manual, a gente precisa fazer com que os familiares eles tenham atitudes positivas ao seu ente, de incluí-lo no contexto da tecnologia. Pois é, inclusão é a palavra-chave, né? É a atitude-chave, na verdade, para a gente ter uma velhice, um encontro de gerações
muito mais bacana, mais saudável. Isso gera autoestima e gera uma felicidade coletiva, né? Agora, eu queria saber o seguinte: há pessoas que dizem assim: ah, a pessoa envelheceu, o cérebro está velho, a pessoa pode continuar fazendo as mesmas coisas que ela sempre fez e tudo bem, já é um exercício válido, né? E há pessoas que falam, não, por favor, você precisa se estimular a aprender algo novo. É isso que é realmente o exercício que a gente recomenda para o cérebro. Eu queria que você nos explicasse, já que é uma especialista no assunto. Bom, essa pergunta é muito importante, porque é preciso mostrar caminhos e possibilidades para as pessoas, para que elas, acima de tudo, desmistifiquem o que é a estimulação cognitiva. Posteriormente, a partir de um processo de educação sobre o que é intervenção, é muito importante a gente pensar o quanto a estimulação cognitiva ela deve ser divulgada para a população. Eu gosto muito de destacar que nós temos que atuar enquanto profissionais, primeiramente educando as pessoas sobre o que é a estimulação cognitiva, posteriormente a sua importância e conhecendo os indivíduos, as pessoas e suas histórias de vida, a gente consegue entender as suas potencialidades e formas de estimular os ganhos que os exercícios cognitivos vão trazer de acordo com a individualidade de cada um. A ciência ela tem destacado que exercícios de atenção, exercícios de linguagem, exercícios de resolução de problemas, exercícios que treinam as habilidades visoespaciais, que treinam a orientação do indivíduo no tempo e no espaço, vão auxiliá-lo ao longo da sua vida a ter um melhor desempenho das habilidades mentais. No entanto, enquanto gerontóloga, eu acho muito importante que a gente dê a possibilidade de poder atender e de reconhecer aquilo que vai ter significado para o indivíduo, porque senão, na própria intervenção, a gente vai atuar com receitas prontas. E, na verdade, o objetivo é fazer com que, da mesma forma que hoje a gente tem um movimento para cuidados com a saúde física, para que a gente faça a população aderir a cuidados e prevenção com a saúde mental. Então, há um conjunto de exercícios importantes, mas eu resumiria como ponto-chave que o que eu considero de extrema relevância é ter estratégias que possam melhorar o desempenho da memória da pessoa idosa, porque os demais exercícios, eles podem ser escolhidos com autonomia, de acordo com a preferência de cada pessoa, com seu grau de escolaridade e questões culturais, mas as estratégias de memória eu considero de suma importância. Então, eu gostaria de algumas dicas bem práticas que a pessoa pode fazer em casa como estratégia de estímulo à memória. Dá para citar um Ótimo. exemplo? Dá sim. É muito importante todos saberem que nós temos um grupo de estratégias de memória. Uma delas, por exemplo, é trabalhar com anotações, e fazer listas de atividades que precisam ser realizadas no decorrer do dia, da mesma forma que se o indivíduo, por exemplo, quiser ir ao supermercado, na área do treino cognitivo, a gente incentiva a organização de listas por agrupamento, colocando os itens por semelhança. Então, por exemplo, os itens de higiene, itens de limpeza, produtos derivados do leite, produtos derivados da farinha. Então, a gente fala que organizar a rotina em listas
é um exercício de memória, porque a escrita já é um treino de memória. E uma vez que o indivíduo não vê mais o material ao qual ele escreveu, caso ele esqueça, ele já teve um exercício de memória que foi a escrita. Uma outra estratégia muito positiva, que inclusive é mais inclusiva por não envolver a escrita, é a criação de imagens mentais da situação. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho que ir ao banco e eu tenho um objetivo ao chegar ao banco. Então, eu visualizo mentalmente o trajeto que eu preciso fazer, qual agência bancária e instituição eu preciso ir e o procedimento que eu preciso realizar. Então, em treino cognitivo, a gente observa que a imaginação de situações, de objetos, mentalmente, ela é também um treino de memória e tem comprovação científica dessa eficácia em pessoas idosas saudáveis. Nossa, Então, que interessante. é verdade. Há Não, um estou pensando grupo. aqui, imaginar o trajeto, imaginar o que eu vou fazer, imaginar. Pensa que é fácil? Gente, não é fácil, não. É uma super dica essa. E pode se fazer com todas as situações, na verdade, Thaís? Exatamente. Pode-se fazer em relação a compras de itens em supermercado, pode-se fazer em relação ao planejamento de alguma ação que envolve, organização, execução e finalização. E, temos exercícios, inclusive, para esta finalidade. Então a gente, claro que até por meio dessa conversa, eu sugeriria que todos os telespectadores tentassem exercitar no seu cotidiano essa imaginação. Eu preciso entregar um material na casa de um amigo, então imagine-se fazendo essa tarefa de ir à casa do amigo, levar o material, porque é uma forma de reforçar mentalmente que essa situação precisa acontecer. Então, dentro das estratégias de memorização, é importante todos saberem que nós temos, por exemplo, essa, que é a criação de imagens mentais. Muito legal. Adorei essa dica. Que todo mundo que esteja nos assistindo aproveite. Nosso tempo acabou, Thaís. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. É sempre um prazer estar nesse programa tão agradável que visa ter trocas para uma boa qualidade de vida ao longo do processo de envelhecimento. Eu agradeço o convite, Line, e agradeço toda a equipe pelo suporte. Muito obrigada, Thaís. Adorei o nosso bate-papo. Ei, você também que nos acompanhou, super obrigada. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou nas nossas redes sociais, tá bom? Obrigada, até a próxima.